Olá, alunos! Tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Vamos dar seguimento ao nosso estudo, então, do sistema respiratório, a fisiologia do sistema respiratório humano. Como nós vamos falar a respeito de processos que envolvem conhecimentos do primeiro ano, tenta te lembrar um pouquinho dos processos de difusão que aconteciam de células a células, ok? Difusão simples. É o que vai ser basicamente a principal reação do nosso sistema respiratório hoje, certo? Bom, vamos partir do princípio bem simples da função do sistema respiratório, que é de permitir trocas gasosas entre o ser humano e o ar atmosférico. Mas não só para isso, não só para absorver gás, né? É uma via de eliminação. Então, esses gases residuais que as tuas células produzem através da respiração aeróbica feita pelas mitocôndrias, o caminho de saída são as mesmas vias de entrada do gás oxigênio, tá certo? Então, absorver gases para oxigenação e eliminar gases oriundas dessa oxigenação, que é o dióxido de carbono. Aqui uma imagem muito simples, tentando lembrar vocês das vias aéreas respiratórias, que são divididas em dois grandes grupos, as vias aéreas superiores e as vias aéreas inferiores. A primeira delas, as superiores, compostas de fossas nasais, faringe, laringe e traqueia. E os pulmões, a árvore respiratória inferior, é constituído basicamente de brônquios, bronquíolos, que são as suas ramificações, e os alvéolos, a unidade de troca gasosa, bastante importante no processo. Chama atenção bastante para essa divisão que existe na árvore respiratória, para que vocês vejam que existem algumas divisões, né, que principalmente são dadas pela continuidade do tubo respiratório. A divisão, por exemplo, que acomete, né, aqui a altura da laringe e das fendas vocais. Aqui, a partir daqui de baixo, laringe para baixo, tudo é a árvore respiratória inferior e que a gente tem como, perdão, árvore respiratória, e essa divisão que existe de laringe para baixo separa aquela única divisão que havia quando se falava em sistema respiratório e sistema digestório. A faringe é a única estrutura que é comum aos dois sistemas. A faringe, por ela passa o ar e também passa o bolo alimentar. Porém, quando o indivíduo deglute o alimento, ele desce ao esôfago. Quando ele desce ao esôfago, a epiglote fecha-se e não deixa com que o bolo alimentar passe para a laringe, aonde entraria no sistema respiratório, tá certo? Bom, como é que se dá o controle da frequência respiratória? Ela é realizada através de um movimento involuntário. É realizado pelo sistema parasimpático, sistema nervoso parasimpático, que é realizado pelo bulbo. Aqui está um pequeno retrato da imagem do nosso bulbo raquidiano e que mostra aqui, ó, essa porção, essa dobra, mostra o centro de controle cardiorrespiratório. O centro de controle cardiorrespiratório, ele é nada mais nada menos que essa pequena dobra que tem aqui, olha, no teu tronco encefálico, conhecido por bulbo raquidiano. É ele que impulsiona elétrons, né, pelos neurônios para fazer com que o coração tenha estímulos e o teu diafragma e os teus músculos intercostais possam se contrair e fazer a respiração. Responsável pelo sistema cardiorrespiratório é o bulbo raquidiano, certo? A gente sempre tem que levar em consideração os gases que compõem a atmosfera. O gás nitrogênio, compondo 78% em média do volume de ar que é inalado, o oxigênio, que é o gás comburente, importante para os seres aeróbicos como nós, 21%. O gás carbônico, ínfimas 0,03%. O gás carbônico, assim como o nitrogênio, eles entram e saem do sistema respiratório de maneira inerte. Eles não reagem, certo? Então, para vocês terem uma noção, qualquer uma dessas duas fotografias, vocês podem ter as mesmas proporções de gás nitrogênio, oxigênio e gás carbônico e outros gases. A diferença é a quantidade de partículas que estão suspensas no ambiente.
Na foto da esquerda, vocês observam que um céu límpido, próximo ao oceano, e que existe uma grande quantidade de penetração de raios ultravioleta. Ou seja, existe um céu bastante propício, né, a ter um ar mais puro, popularmente dito. Pega a foto da direita, vocês podem ter as mesmas proporções de gás. A diferença são as quantidades de partículas que aquelas chaminés estão liberando. Adição de gases, que não só esses três que estão mencionados, mas gases que muitas vezes reagem com o teu sistema, como amônia, como enxofre e tantas outras substâncias que podem vir a causar infecções e problemas até mesmo em desenvolvimento embrionário de muitas pessoas, de muitas crianças, né? Então, vale chamar a atenção para que essas diferenças existentes entre os ambientes onde exista uma melhor condição de atmosférica, a qualidade do ar, não é simplesmente a proporção de gás, mas a qualidade do ar, ela é melhor. Sempre lembrando, fazendo uma releitura aqui, né, dessa imagem à esquerda, lembrando da proximidade dessa cidade com o ambiente marinho. Lembrando que as maiores produções de oxigênio se dão no ambiente marinho. Tu te lembras disso? Através das chamadas bactérias cenofícias, né, e as algas cenofícias. Os seres fotossintetizantes do oceano, o fitoplâncton. Então vale a pena chamar a atenção para que esses volumes de oxigênio sejam sempre renovados através da produção desses seres fotossintetizantes. Aqui, para ter uma ideia, um pequeno mapa, né, mostrando o mapa mundi, as cidades mais poluídas e as menos poluídas do planeta. Tu deves sempre imaginar, e chama atenção pelas reportagens, falando sobre China, é um país que polui bastante. É verdade, polui bastante, mas está longe de ser o maior poluente. Dados de 2017 apontam que a Índia, a Arábia Saudita e a Sérvia são países os que mais emitem gases poluentes na atmosfera. Tá? Então, nota que os derivados de carbono, principalmente, partículas, né, são emitidos aqui por países como Índia, Arábia Saudita, Sérvia. Agora, os menos poluídos, a Suécia, Finlândia, Brasil, tem uma cidade chamada Dias d'Ávila, provavelmente aqui no litoral do Nordeste, não sei onde se localiza, mas acompanham a terceira cidade com uma atmosfera mais limpa do planeta. A Espanha, Portugal, Suíça, Nova Zelândia, então lugares que é onde não tem uma considerável participação industrial, então onde tem uma condição melhor de vida. Falando um pouco sobre o sistema respiratório como um todo, a gente começa pela primeira porção, aquela que inala o ar, né? Aquela que foi feita para tal. O nariz, né? Ele começa como sendo uma estrutura que é proeminente da face craniana, mostrando que no seu interior existem pelos e esses pelos emergem de uma mucosa nasal. Essa mucosa nasal tem uma função, assim como em toda a extensão do tubo respiratório existe, que é fazer com que haja a barragem de partículas sólidas, principalmente, e que essas sejam expurgadas para fora do sistema respiratório. Essa tentativa de barrar, feita por pelos e mucosas, é porque o pelo vai operar como um elemento de obstáculo e ele é forrado pela mucosa, que tem uma intenção. Ela tem uma função de fazer uma cola e grudar essas partículas. A intenção também do nariz é tornar o ar mais quente, para poder fazer com que a temperatura externa, que o ar que está entrando, né, da temperatura externa, fique mais equilibrado quando comparado à temperatura tua fisiológica de 36 graus, mais ou menos. Com isso, facilita o processo de difusão que vai acontecer no teu pulmão. A principal via de entrada de ar, então, acontece, né, feita pelas vias nasais, e mostra aqui dobras, né, os seios nasais, que fazem com que aqueça o ar. Esse ar bate nesses seios nasais, que é totalmente irrigado
por capilares sanguíneos, e esses capilares têm uma temperatura, obviamente, fisiológica, 35, 36 graus, e fazem com que o ar aqueça, descendo pela via faríngica, fazendo com que passe para os seguintes segmentos do tubo respiratório. A intenção das fossas nasais é fazer o aquecimento do ar, barrar partículas sólidas e fazer com que haja uma melhor ventilação aeróbica, né, sem nenhum tipo de patógeno. A tentativa é evitar até mesmo patógenos, certo? Bom, falando um pouquinho sobre faringe e laringe, duas estruturas que são facilmente confundíveis pela constituição da própria palavra. A faringe é o único tubo que é comum ao sistema digestório, ao sistema respiratório. A faringe é um tubo curto de cavidade nasal e vai até a laringe. Ele é um condutor. A faringe está aqui localizada e ela conduz a estrutura do ar, né, o volume de ar, até a abertura da laringe, que é um tubo cartilaginoso, e liga a faringe à traqueia. A laringe, nela estão localizadas as chamadas fendas vocais. As fendas vocais são as antigas chamadas cordas vocais, ficam no interior da laringe. A passagem do ar através delas faz com que haja a movimentação desse ar e, dependendo do jeito que é passado, vai produzir o som. Bom, a traqueia, 11 centímetros de comprimento em média, e é um dos elementos que mais chama a atenção. A constituição da traqueia ela é basicamente feita de anéis cartilaginosos. A traqueia ela possui anéis cartilaginosos que impedem o fechamento. O nome científico para fechamento do tubo chama-se colabamento. O colabamento é quando cola a estrutura do cano, né? Formado por um cano, né? Se colar, a mucosa que tem uma função aderente dificilmente vai facilitar essa descolagem, impedindo a passagem do ar. A intenção dos anéis cartilaginosos é manter a traqueia aberta. E é o elemento, é a estrutura anatômica das quais se faz um procedimento de emergência, muitas vezes, chamado de traqueostomia. A traqueostomia consiste na abertura de um orifício na traqueia para que haja a passagem do ar. Bom, situações pelas quais uma pessoa vai fazer traqueostomia, será submetida a um procedimento traqueostômico. Um tratamento para uma doença, uma enfermidade grave, como um câncer na árvore respiratória superior, pegando nariz, boca, faringe, por exemplo. A pessoa tem que fazer um tratamento, impede a passagem de ar por cima, né, pelas vias normais. Então, há necessidade de fazer uma ventilação vinda de outro local. A traqueostomia também é utilizada em muitas situações para emergências com traumatologia. Na traumatologia, se utiliza a via traqueostômica para fazer a ventilação de pessoas que sofreram acidentes automobilísticos, por exemplo, moto, carro, né? Quedas, aonde houve fratura de ossos da face. E essas fraturas de ossos normalmente incham os tecidos moles, impedindo com que o ar passe. Portanto, para vias de salvamento, faz-se a traqueostomia. Reações alérgicas severas, como é o caso, por exemplo, de choque anafilático por picada de insetos, por alimentos que muitas das vezes causam infecções, né? Um choque anafilático forte, causado, por exemplo, pelas amígdalas, que fecham a glote e vocês não conseguem mais respirar. A única maneira de se fazer é através de uma traqueostomia, abrir novamente o canal respiratório. Bom, falando um pouquinho sobre pulmões, e aí já nós vamos para a árvore respiratória inferior. É composto por duas membranas pleurais que vão revestir o pulmão. Essas membranas pleurais é como se fossem um revestimento protetivo. É uma membrana muito fina e ela vai isolar o órgão, evitando contaminação por patógenos. O pulmão direito, por exemplo, ele divide-se
em 3 lobos. Está aqui o pulmão direito, lembrando na anatomia humana que é o contrário, certo? O pulmão direito divide-se em 3 lobos, está aqui, ele é 1, 2 e o terceiro menorzinho. E o direito em 2 lobos, um pouco visível na imagem, 1, 2. Por que que o pulmão esquerdo é menor que o direito? O pulmão esquerdo, logo abaixo dele, aloja-se o coração, tá? Então, uma tentativa de acomodar os órgãos que trabalham em conjunto. Bom, vamos falar do sistema respiratório na sua porção mais eficiente, vamos dizer assim. A porção que efetivamente faz a troca gasosa. A unidade de troca gasosa, que nós estamos acostumados a ouvir, vocês ouvem isto desde o ensino fundamental, são os alvéolos, são representados aqui nesta imagem. Mas para chegar a alvéolos, pessoal, os brônquios e bronquíolos tiveram que se ramificar. Então a imagem mostra aqui um bronquíolo ramificando-se em vários outros cânulos e que terminam numa porção totalmente arredondada, com várias câmaras semilunares e que vão chamar-se de alvéolos. Em geral, né, são câmaras muito amplas e que podem fazer e vão fazer a troca gasosa através dos seus 300 milhões de alvéolos aqui em média. Tá? Mostrando um pouco a proporção existente, né, do tamanho de um alvéolo e da sua irrigação sanguínea. Bom, aqui é possível observar a irrigação sanguínea num alvéolo e é possível observar também cores distintas, o vermelho e o azul. Lembrando da anatomia humana, em que normalmente a cor vermelha, quando se trata de sistema circulatório, é representado pela sangue arterial rico em oxigênio. E a cor azul é uma representação para o sangue desoxigenado que transita em veias. Pois bem, eu vou chamar a atenção para vocês de uma particularidade do sistema respiratório. O sangue no sistema respiratório, principalmente na parte de oxigenação, ou seja, no pulmão, ele circula de maneira contrária. Ou seja, quando chega sangue no pulmão para ser oxigenado, porque todo o sangue que vai para o pulmão, ele vai para ser oxigenado. Ele chega no pulmão através de uma artéria. O sangue venoso desoxigenado está chegando numa artéria. Você vai me dizer, mas está pintado de azul, é só para representar o que está circulando por dentro, ok? Na verdade, ela é uma artéria. Quando esse sangue desoxigenado chega no alvéolo, ocorre a difusão, a sua ramificação para capilares arteriais, ocorre a difusão e retorna por vênulas, e retorna o sangue oxigenado e o sangue de retorno retorna para o coração através de uma veia. A veia vai para o coração. A veia leva o sangue oxigenado. De novo, você vai me dizer, você está pintado de vermelho. Está pintado de vermelho para representar o que está passando por dentro desta veia. O sangue chega no alvéolo por uma artéria, ramifica-se em capilar, oxigena-se este sangue e retorna por uma veia oxigenada. Tá certo? Então é uma das únicas raridades que acontece na inversão de um sistema sanguíneo no corpo humano. A outra, por exemplo, é no cordão umbilical. Tá, ok? Então é possível observar aqui na entrada da cânula, né, nesse bronquíolo, o oxigênio em vermelho, simbolizando o fenômeno da oxidação.
O oxigênio que vai oxidar, vai tornar aquele sangue arterial entrando. Aqui dentro, eu vou mostrar um desenho melhor mais à frente, vai acontecer a difusão simples e o gás carbônico, o dióxido de carbono, saindo, representando a porção que foi liberada, né, do processo de respiração celular. Tá certo? Bom, esse processo de oxigenação do sangue nós chamamos de hematose. São trocas de gases que são feitas por difusão simples, certo? O sangue arterial ele vai ser constituído através do processo de irrigação por oxigênio, fazendo com que o sangue venoso converta-se em um sangue arterial. Tentando lembrar o que é difusão, deixei no próximo slide um pequeno textinho, um parágrafo pequeno, para tu lembrar mais à frente. Aí tu pode pausar o vídeo e ter uma ideia do que nós estamos falando. E o local de ocorrência são os alvéolos. Aqui uma imagem bem em zoom, né? Uma imagem muito boa, mostrando a anatomia, principalmente do capilar que está aqui. O capilar sanguíneo está intimamente conectado com o alvéolo. E tu percebe que eles estão apenas, cada um deles possui uma única camada de células. Por que não pode ser maior, mais espesso? Porque vai dificultar o processo de difusão. Portanto, como que eu vou fazer então a oxigenação? Como é que teu corpo faz isso? Toda vez que tu inspiras, tu enches o teu alvéolo de oxigênio, aqueles 21%. O teu sangue que chega neste alvéolo, nessa cavidade alveolar e entra em contato com esse capilar aqui com o sangue desoxigenado por diferença de concentração. O oxigênio passa do lugar da região mais concentrada, o interior do alvéolo, para a região de menor concentração daquele gás. É imaginável que um sangue desoxigenado, um sangue venoso, ele tenha zero de oxigênio. Mas nem tudo é zero, gurizada. Nem tudo fica 100% sem nada. A gente tem um sistema não tão eficiente comparado com outros animais. Mas a gente tem uma certa eficiência, né? Mas existe um tantinho de oxigênio, mesmo sendo sangue desoxigenado, perdão. Ele vai tornar-se oxigenado através do momento em que esse oxigênio passa para dentro deste capilar. O contrário é verdadeiro. Se ele é um sangue desoxigenado, ele passa do interior desse capilar, né? Deste capilar aqui está chegando cheio de sangue venoso, concentração alta de dióxido de carbono nesse sangue venoso, passando para o interior do alvéolo. Esse fluxo de gases nós chamamos de hematose e, por se tratar do local, nós chamamos de hematose pulmonar. Hematose pulmonar. A troca de gases que ocorre dentro do pulmão, onde o sangue é enriquecido com oxigênio e entrega o dióxido de carbono para ser expurgado na atmosfera. Hematose pulmonar, tá certo? Mas um pouquinho mais de detalhe aqui, tá? Olha só o sangue chegando, o sangue venoso, aqui uma hemácia sendo representada, e essa sigla, vou te lembrar, é a hemoglobina. É uma proteína que está na superfície da hemácia e ela tem a responsabilidade de grudar, de fixar o oxigênio, para que esse oxigênio viaje nela, hemoglobina. Bom, como o sangue é venoso, tu quase não percebes que existe presença de oxigênio aqui, e sim do dióxido de carbono. Conforme o fluxo sanguíneo vai passando, em contato com o alvéolo, a porção de maior concentração de dióxido de carbono é o sangue venoso, sai para o interior do alvéolo, ao passo que o oxigênio vai do meio de maior concentração, que é o interior deste alvéolo, para dentro do sangue, grudando-se, fixando-se, exibindo uma ligação muito forte com a hemoglobina, formando a chamada oxihemoglobina. Oxihemoglobina, ok? E assim o sangue sai deste contato deste alvéolo, por exemplo, já um sangue arterial, ok? Bom,
Aqui só eu deixei um pequeno parágrafo para tu te lembrar o que seria uma difusão. Depois tu pode pausar o vídeo e dar uma olhadinha, tá bem? E, claro, se existe hematose pulmonar, existe um processo contrário da hematose, pois a função do sistema respiratório é coletar dióxido de carbono dos seus tecidos, levar embora para ser expurgado e coletar lá no pulmão oxigênio e continuar o processo de respiração celular. É óbvio que aquela difusão, aquela hematose pulmonar, vai acontecer um processo de entrega, uma hematose tecidual. Ou seja, a partir do momento em que eu tenho no meu sistema, através de uma artéria, chegando no meu tecido, aqui está em zoom, ó, através do meu tecido, que também ramifica em capilares, entregando o oxigênio, pois tuas células estão sempre carentes de oxigênio. E esse sangue, com uma pequena porção de dióxido de carbono, recebendo esse dióxido de carbono, tu vai oxigenando as tuas células e recolhendo o dióxido de carbono. Com o tempo, com a passagem desse sangue, ele vai tornando-se um sangue venoso novamente e retornando por uma veia, né, do corpo, né, retornando do corpo por uma veia que vai voltar ao coração e ser entregue novamente ao sistema pulmonar para ser reoxigenado e assim vai. Aqui tem até um desenho, né, mostrando também trocas, né, entre nutrientes e excretas, mostrando também que as diferenças de concentração, aqui pode existir difusão simples, facilitada, difusão, diferentes processos de difusão, onde os nutrientes adentram as células e as excretas do processo digestivo são entregues na corrente sanguínea, tá certo? Então, a hematose tecidual é diferente, ela entrega o oxigênio para as células e recolhe dióxido de carbono. A hematose pulmonar, ela recebe o oxigênio do alvéolo e devolve, entrega dióxido de carbono para dentro do alvéolo e ser expurgado, tá certo? Bom, lembrando sempre que músculos estão presentes normalmente nessas artérias e no retorno, um pouco, né, no retorno do sangue para o pulmão, para o coração. A ventilação pulmonar são processos bem simples em que ocorre a contração principalmente de músculos. A contração de músculos ela se faz através da relação dos músculos intercostais e do diafragma. O que são os músculos intercostais? Que estão entre as costelas. O diafragma, logo abaixo, divide a caixa torácica do abdômen. O volume pulmonar vai aumentar quando tu contrai o diafragma, contrai os músculos intercostais e aumenta a caixa torácica. Aumentando a caixa torácica, o pulmão vai diminuir a pressão interna e o ar vai passar pelas fossas nasais por uma questão de diminuição de pressão ou pela cavidade bucal. Isso acontece, para fazer uma analogia, a mesma coisa com o teu canudinho, tu tomando água ou um refrigerante no copo. Quando tu vai sugar o refrigerante, tu diminui a pressão interna, fazendo com que aquele líquido percorra o interior do canudo e chegue à tua boca. Aquilo ali aquele movimento é provocado por uma diminuição da pressão interna do canudinho. Aqui é a mesma coisa, tá? Quem provoca é a contração do diafragma e dos músculos intercostais, provocando a chamada expansão torácica. Nisso tu inspirou, o ar entrou em contato com os alvéolos, a difusão aconteceu e tu vai fazer um movimento contrário, a expiração, que é o relaxamento da musculatura. Esse relaxamento da musculatura da diafragma e intercostais faz o volume do pulmão diminuir e aumentar a pressão interna do pulmão. Quando tu aumenta a pressão interna do pulmão, é quando tu vai, por exemplo, assoprar. Fazer um assoprar, né? Tu vai aumentar assoprando, né? Uma velinha, assoprando um canudo, coisa do tipo. Então tu vai começar a aumentar a pressão do ar no interior do pulmão, expurgando aquele ar para fora. Os movimentos de inspiração e expiração começaram desde a vida intrauterina. Começou a partir do momento em que tu fez a respiração pela primeira vez, certo?
Mas esse ritmo respiratório de inspiração e respiração é controlado por dois sistemas. O ritmo respiratório ele possui uma ação chamada indireta, ou seja, é o controle que é feito através de uma percepção indireta, e quando eu falo em indireta, é quando não ativa diretamente o sistema responsável pelo comando. O sistema indireto é aquele que não atinge o bulbo diretamente, tá certo? Então, como ação indireta para o ritmo respiratório aumentar ou diminuir, nós temos, por exemplo, uma informação que é dada quanto à quantidade de oxigênio no sangue. Quanto de oxigênio tem no sangue? Quem é que vai aferir isto? São as artérias, receptores das paredes da artéria, que vão mandar impulsos ao centro respiratório, localizado no bulbo, dizendo, olha, você pode aumentar o ritmo respiratório ou diminuir o ritmo respiratório. Esse bulbo vai enviar os estímulos aos músculos intercostais e ao diafragma, fazendo aumentar ou diminuir, então, a aceleração desses movimentos respiratórios, né? Como é o caso, por exemplo, de uma corrida. Você vai começar a correr e aí você vai tentar aumentar, né, o consumo de oxigênio. Vai começar a aumentar o consumo de oxigênio. Nesse começo, quem vai perceber que existe uma grande necessidade de oxigênio são os receptores das paredes das artérias do teu corpo que começam a se mexer e irrigar. Portanto, a ação indireta é uma das primeiras a serem recrutadas. Quando a ação indireta está operante, ela também conta também com o sistema chamado direto, que é o sistema que vai trabalhar principalmente em relação ao sistema do bulbo. Quem é que vai informar ele? É o aumento da tensão do gás carbônico. Tá? Ou seja, os vasos que irrigam o bulbo vão perceber a quantidade de gás carbônico existente. Se a quantidade de gás carbônico existente no bulbo for muito alta, há a necessidade de fazer com que haja um aumento no ritmo respiratório. E aí o bulbo envia impulso para os músculos intercostais e diafragma e o ritmo acelera. Então nota que a ação direta e indireta são dois sistemas na tentativa de jamais deixar todo o teu sistema fisiológico parar de receber oxigênio. Então, de uma ação direta, como é aqui o caso, diretamente ligada ao bulbo, é quanto tem de gás carbônico. Ou uma ação indireta, quando as tuas artérias informam ao bulbo, né, quanto tem de oxigênio. Esses dois sistemas é para tentar manter o sistema sempre fisiologicamente adaptado ao momento em que o indivíduo está. Tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre capacidade pulmonar, né? Esses ritmos respiratórios, claro, que vão influenciar na tua volumetria, né, pulmonar. Um adulto, por exemplo, tem em torno de 6 litros de capacidade pulmonar. A troca de ar em repouso, mais ou menos, como está dormindo, no menor volume principalmente, é de meio litro. Mas com a troca de ar na respiração forçada vai de 4,5 a 5 litros. Tu pode estar imaginando, mas se o adulto tem 6 litros, no máximo eu consigo 5 litros de troca. Está faltando 1 litro. Pessoal, 1 litro é porque existe, em média, né? Existe 1,2 a 1,5 de litros de ar residual no pulmão. Serve para manter ele aberto. Ou seja, não haver colabamento. Lembra da palavra? Não haver a cola existente entre os bronquíolos e os alvéolos. Então, esse ar residual serve para manter a árvore respiratória aberta. Lembrando que o nosso pulmão é mais ou menos como se fosse um saco, né? Então, ele precisa estar sempre aberto. E vamos falar um pouquinho sobre os problemas respiratórios. Por exemplo, encontrados em incêndios. Uma das recomendações clássicas de bombeiros, né, é de ficarmos próximos ao chão. Bom, a intenção é evitar ao máximo o contato do monóxido de carbono, CO, com as nossas vias aéreas. Por quê? Porque a afinidade desse monóxido de carbono à hemoglobina, aquela proteína da hemácia que transporta nosso oxigênio, chega a ser 300 vezes maior do que esse nosso gás preferido, né? Então, o que acontece? Este monóxido de carbono vai conectar-se
hemoglobina, formando a carboxihemoglobina, fazendo com que essa hemácia fique inutilizada. Essa hemácia não mais vai conseguir soltar-se da carboxihemoglobina e voltar a conectar-se com o oxigênio. Nós gradativamente vamos perdendo capacidade de oxigenação, o que vai dando uma sonolência, um desmaio e podendo ocasionar uma morte por asfixia. Problemas causados pelo fumo. Nós vamos aí falando sobre as fumaças, né? Principalmente de mais de 4.000 substâncias tóxicas, sendo delas 55 delas tidas como elementos cancerígenos, oncológicos. O tecido pulmonar ele tem uma característica, ele consegue se expandir, ele não tem um músculo, mas ele consegue se expandir através de fibras e proteínas chamadas de elastina. É o que mantém a elasticidade dos teus pulmões. Seus pulmões conseguem se expandir e retrair devido à quantidade de elastina. Acontece que as substâncias tóxicas elas vão conectar-se nessa tua elastina. Elas conectam-se e são absorvidas pela elastina. Acontece que quando essas substâncias são percebidas pelos teus sistemas de defesa, os macrófagos, eles não conseguem tirar puramente aquela substância que está impregnada na tua elastina. O que o macrófago faz? Já que não consegue ser eliminado, eu vou eliminar a elastina. E ele produz uma substância chamada de elastase e destrói a elastina, porque a intenção do macrófago é eliminar o problema, nem que seja eliminando partes do próprio usuário, do próprio indivíduo. Então ele destrói a elastina. Pela lógica, aos poucos o teu pulmão vai perdendo capacidade de elasticidade. Tu vai perdendo a chamada capacidade volumétrica de respiração. Portanto, isso nós chamamos no sistema respiratório de um desequilíbrio autodigerido. O sistema vai eliminar partes de si mesmo por estar impregnado por alguma substância tóxica que ele não consegue dar conta. Então ele elimina o sistema, causando o que nós chamamos de enfisema pulmonar, que é a destruição de paredes dos alvéolos e de perda de elasticidade do pulmão. Uma imagem nada satisfatória é olhar a foto da direita. A foto da direita mostra um pulmão de um fumante de em torno de 40 anos de tabagismo. É possível observar o pulmão da esquerda, que ele está muito mais saudável, vamos dizer assim. Ele tem uma cor rosácea, um coração de tamanho proporcionalmente normal, né? E até os seus lobos, percebe aqui, ó, no pulmão direito, aqui, ó, este lobo aqui presente, e aqui já no do fumante, do tabagista, não. O que acontece aqui? Necrose, pessoal. Os tecidos necrosam, os alvéolos necrosam pela quantidade de fuligem. É uma intoxicação, uma inflamação constante que o teu pulmão tem que lidar. E outra coisa que chama atenção, porque o coração está muito maior do que o coração de uma pessoa não fumante. Vamos partir para o lógico, né, pessoal? A partir do momento que teus macrófagos liberam elastase para degradar a elastina, que está cheia de elementos que estão intoxicando o sistema. A partir do momento que ele faz isso, o teu pulmão começa a perder capacidade de expansão. Como ele perde capacidade de expansão, menor volume de ar ele entra. Mas a tua fisiologia continua a mesma. Como o volume de ar entrando menos. O que o teu coração vai fazer? Ele vai compensar, o sistema de compensação. Portanto, o teu coração vai trabalhar muito mais, movimentando mais sangue para coletar o mais rápido possível a quantidade de oxigênio que tem, porque as tuas células estão precisando desse oxigênio. Vai ser causada uma chamada hipertrofia do miocárdio. Acontece que essas substâncias que são tóxicas, elas não ficam só simplesmente grudadas no teu pulmão ou entupindo, digamos assim, artérias. Elas vão parar também no chamado tecido do miocárdio, que estão aqui, ó, que irrigam o teu coração. E eles fazem com que o teu coração bata, né? O miocárdio é o músculo que faz com que o coração movimente-se. A partir do momento que tu tem uma quebra da elasticidade das artérias, as artérias do coração, as coronárias, também estão comprometidas. E pode levar, né, ao chamado infarto do miocárdio, que é uma parada do processo de irrigação
e o indivíduo provavelmente vem a óbito. Bom, vejam bem a diferença entre um sistema respiratório, né, e o outro, e a capacidade de bombeamento sanguíneo. Bom, só um dado interessante, né, sobre o tabaco e adolescentes ao mundo: até o ano 2016, perdão, 16 aqui, 18, não, 16, foram contabilizados a incidência de tabaco em escolas da Inglaterra. Observem que foi caindo ao longo dos anos, né? E entre o oitavo ano, décimo segundo ano, né? Décimo ano, 12º ano, correspondentes ao ensino médio, pessoas jovens que se declaravam usuários quase que, digamos assim, frequentes, né, de tabaco. Então veio caindo. É um dado que tem que ser reavaliado mais à frente, né, para ver se tem validade. E o percentual de adolescentes que reportaram ser fumantes, né, nos anos 90, 2014, 16 e 18. Nota que nos anos 90 era uma incidência muito grande. Quase 30% dos adolescentes declaravam-se usuários de cigarros e vieram a cair a partir dos anos 2014, né? Depois 2010, 2014, e veio caindo. É um dado interessante, um dado de 2018, que é o último que foi feita essa pesquisa, também fora do país, na Inglaterra, e é um dado que mostra que o uso do tabaco por adolescentes vem caindo, feitas grandes campanhas de combate ao uso, né? E uma tentativa de incorporar relações mais saudáveis. Diminui então o calibre dos brônquios, a quantidade de tabaco que é inalado. O monóxido de carbono inalado diminui o suprimento do oxigênio nos tecidos devido ao bloqueio da hemoglobina. Sim, o mesmo monóxido de carbono liberado pelo escapamento do gás do carro, né? O escapamento do carro. Aquele mesmo. Porque porque o cigarro é um elemento de combustão. Então, a pessoa, quando está fumando, ele está inalando monóxido de carbono e inutilizando as suas hemácias. Então, não tem nenhum benefício. É simplesmente prejuízos. Doenças aí que não estão, né, na nossa alçada de tentar, de querer ou não, ter ou não. Né? O cigarro, o tabagismo, ele é algo que pode se evitar. Agora, a asma pode se controlar. Como se dá o processo asmático? O que é a asma? É uma contração dos músculos das paredes das vias aéreas. Pode-se imaginar as paredes das vias aéreas, dependendo do caso, desde as vias aéreas nasais até o alvéolo, tá? E que pode desencadear crises de falta de ar. Podem ser dados através de problemas alérgicos, ou seja, mudança de temperatura, de ambiente para um ambiente mais empoeirado. Pode ser pela primavera, com a edição de pólen, através de reações psicossomáticas, né? Ou seja, quando o psique afeta o corpo, né? Ansiedade, ou até mesmo o estresse. Então, dependendo do caso, né, pode desencadear problemas asmáticos. Como se faz o tratamento para a asma? Através de drogas corticosteroides e bronquiodilatadores. O tratamento para asma, dependendo de cada um, o tratamento para a asma ele varia da intensidade da crise asmática e da frequência da mesma. Tá? Então depende muito das situações. Tem gente que usa desses corticosteroides em determinadas épocas do ano, tem gente que usa direto, né? Tem gente que usa medicamento direto. E muitas vezes os bronquiodilatadores, sob a forma da famosa bombinha, dependendo da situação, em crises mais severas. Aqui eu mostro um brônquio normal, né? Sem crise, aqui né? Simbolizando o pulmão direito, né? Onde eu tenho aqui a camada muscular, né? Normal, uma mucosa em amarelo também normal, passagem do ar tranquila. Aqui no pulmão esquerdo, perdão, um tecido, um tecido já inchado, né? Um tecido bastante irritado
pelo processo, né? Então ele aumenta muito a espessura, diminui o calibre de passagem do ar, aumenta a secreção da mucosa da árvore respiratória, porque ele entende que está havendo algum tipo de invasão. Só que como se fosse algo que tu não... É um gatilho que tu aperta e tu não tem como retornar. A asma, ela dá-se esse processo e ele não retorna. O bronquiodilatador, ele tem uma ação imediata porque ele causa um relaxamento imediato desta musculatura, fazendo com que a pessoa retorne ao calibre, né, mais próximo do normal, né? E também dá uma controlada nesse aumento de secreção mucosa aqui na árvore respiratória. Então, é algo que não tem ainda cura efetiva, existe um controle. Tá? Pessoas que moram em cidades muito úmidas, muito empoeiradas, infelizmente, são condições que vão acarretar frequentes crises asmáticas. A bronquite já é um processo um pouco diferente, como já diz o nome, a bronquite é da árvore respiratória inferior, essencialmente. É uma inflamação no brônquio e que produz uma quantidade muito grande de muco. Essa é a essência da bronquite. Tá? Não quer dizer que uma bronquite não possa estar acompanhada de um fenômeno asmático. Aí já vem um combo completo. Né? Então, a bronquite ela é uma produção excessiva de muco, porque o sistema entende que houve uma entrada de patógeno, seja fungo, seja bactéria, seja vírus, seja o pólen. Então, é algo que irrite, né, a mucosa do brônquio e que ele começa a secretar muito muco, fazendo com que também diminua o calibre respiratório. A bronquite também pode ser tratada por broncodilatadores, por corticosteroides e tem uma incidência também variante, pode acontecer, ser sazonal ou ser até mesmo frequente. É menos grave do que a asma, tá? Bom, eu espero que tenham aproveitado bastante a aula e que sirva de um bom guia para os teus estudos. Um grande abraço, até a próxima!